E vai ser resolvido, viu, Ricardo? Vai ser resolvido, cara. A vida resolve ela por si mesma, sabe? O universo é autoconsciente, é autorregulador, cara. Ela se ajusta no momento exato que você libera, que você solta, cara. Sabe? Se você observou, conseguiu perceber, é só esperar, é só aguardar, é só ficar nesse centro aí e deixar o milagre acontecer, cara. Ó, eu sinto assim que ninguém consegue fugir do seu caminho, sabe? Ainda mais quando você se abre a isso. O seu caminho, não é que você tem que escolher o caminho te escolhe, sabe? Ele te joga lá e só fala assim, fique aqui. E tudo que você tem que fazer é não se esforçar para ficar ali, entende? Porque a vida é isso, a vida é sem esforço algum, não existe esforço na vida, a vida acontece, a única coisa, o difícil das pessoas é liberar esse controle e se jogar nesse fluxo, sabe? Você se falar assim, toma vida, me leva, e percebendo só o fluxo e se colocando ali, né? Um controle relativo a gente tem que ter das coisas mesmo, a gente tem que fazer escolha, mas até isso vai ser por modos, por meios agora intuitivos, não vai ser mais racional. Se você, eu vou pensar, eu vou fazer isso porque isso vai ajustar aqui, vai melhorar aqui, etc. Não, é intuitivo, você vai saber que tem todo esse círculo de controle, se você tomar uma única decisão e você não precisa racionalizar as coisas mais, você simplesmente toma uma decisão, vai e a coisa se desdobra, sabe? É assim, é até assustador de tão mágico que é, entende? Só que a gente não é bom usar esses termos mágicos, místicos e tal, porque gera um certo preconceito e acaba virando um tipo de crença. Mas assim, outra coisa que eu quero emendar um exemplo aqui agora, né, sobre o conhecimento, né? Nós todos sabemos que em algum momento a gente tem que deixar o conhecimento de lado, né? Mas é muito difícil você deixar o conhecimento de lado. É muito difícil você pegar e falar assim, não, agora eu não quero, não preciso mais nada de nenhum tipo de conhecimento que vai gerar um tipo de carga. E aprender com o momento, né? Mas para aprender com o momento, você tem que estar muito presente. Por isso que tem que ter as práticas. Por isso que é difícil ficar sem o conhecimento nessa caminhada inicial, sabe? Nessa caminhada. Porque chega uma hora que vira exatamente uma carga. Vou dar até um exemplo aqui. Por exemplo, eu estava preocupado agora, antes de começar a aula, porque não via nada na minha mente. Estava preocupado. Falei, caramba, não tenho nenhuma ideia. Porque geralmente vem um vislumbre, né? Vem, às vezes, uma palavra e eu desdobro alguma coisa em cima daquela palavra. Mas não vem nada. E eu sentei aqui em meditação e simplesmente eu entreguei, como eu sempre faço, né? E o que veio foi um vazio que preencheu aquela preocupação de nada, sabe? Eu falei, mas eu não preciso disso. Eu só preciso abrir, só preciso jogar no fluxo. Porque a gente esquece o tempo todo desse fluxo, sabe? A gente tem medo, a mente quer sair fora, quer controlar. E o controle limita, né? O controle, olha pra você ver, olha que paradoxo, Ricardo. O controle limita o ilimitado, né? Existe um fluxo da vida acontecendo e quando você tenta controlar, você limita aquilo que é ilimitado em você, sabe? Quando você se abre e se joga, o ilimitado começa a movimentar tudo. Eu estava falando com a Joana essa semana sobre as pessoas que se jogam na vida. As coisas simplesmente acontecem. As pessoas que estão desapegadas falam assim, deixa tudo, agora eu vou viajar. E as coisas começam a acontecer e tudo vai dando certo. E vai se encaixando, porque não existe medo, né? Até teve uma mentoria essa semana, a pessoa estava me falando sobre a experiência dela quando ela se jogava na vida, quando ela ia para cima, quando ela viajava para o mundo inteiro, né? E simplesmente as coisas iam se integrando e acontecendo, sabe? Sem nenhuma limitação. E ela não tinha medo de falta, de escassez, ela simplesmente se jogava, ela não sabia o que ia comer no outro dia, não sabia aonde ela ia dormir, e simplesmente acontecia coisas assim, inesperadas, surpreendentes, né? Melhor do que ela imaginava, porque ela estava no fluxo. Mas de alguma forma, nós, né, como seres condicionados que somos, em algum momento nós vamos nos limitando e nos colocando num contexto totalmente limitado, numa mente fechada,
nos colocamos numa gaiola e paramos de experimentar isso, o fluxo. Mas tem momentos que nós experimentamos esse fluxo, quando a gente se joga. Pode perceber na vida de cada um de vocês. E eu percebo isso na minha e eu tenho certeza que é igual para todos isso. Quando você se joga em qualquer situação, em qualquer circunstância, tá morrendo de medo, mas se joga, mesmo com medo, parece que o negócio flui de uma maneira surpreendente. Quando você fica com o pé, não sei se eu vou, não sei se eu faço isso, tal, daí nada acontece, porque você se limita. Mas quando você se joga no medo, por exemplo, existe um medo, e você se joga lá, né, numa situação de risco total, as coisas começam a se desdobrar de uma maneira impressionante, sabe? E quando eu descobri esses segredos, eu comecei a me jogar, inclusive na minha lista de avaliação, eu sempre colocava assim, enfrentar um desafio por dia. O que seria isso? Fazer uma coisa que eu tenho muito medo todos os dias, uma coisa que me deixa em total desconforto todos os dias, né? E uma coisa que eu fiz, que eu determinei para mim no começo da jornada, eu gostava muito de falar em público, mas eu morria de medo. Até hoje eu tenho medo. Quando eu vou ligar aqui, antes de eu ligar a câmera, por exemplo, me bate um negócio assim, um desespero interno, um medo, e eu tenho que parar e acalmar e voltar para dentro e lembrar que o medo não existe. Eu tenho que olhar para o medo e lembrar que não é nada. Mas assim, eu tinha tanto medo que eu falei assim, eu vou me jogar, vou me propor a fazer isso direto, todos os dias, né? Quanto eu puder, pelo menos uma vez por semana eu queria estar falando em público, né? Então foi onde eu coloquei, por exemplo, para apresentar aulas no grupo que eu participava, que era no Cura Quântica. Toda semana eu fazia um estudo para o grupo e apresentava, e eu tremia na base, todo dia que eu ia apresentar. Foi onde eu comecei, falei assim, agora eu vou além, vou começar a dar palestra. Eu comecei a dar palestra. E eu tremia na base todo dia. Sabe o que eu percebi? O medo aí não vai embora. O cérebro acha que você está em ameaça total quando você vai fazer alguma coisa que você tem medo. E eu comecei a me jogar, sabe? Quando eu comecei a me jogar, as coisas começaram a acontecer. Comecei a sair atrás de retiro, a viajar para longe para fazer uma vivência, fazer um retiro, né? E eu lembro que na época eu queria muito encontrar um relacionamento e nada. Eu queria muito encontrar um relacionamento e nada. Só que assim, eu criei um modelo na minha mente, né, da pessoa ideal, e queria aquele tipo de pessoa. E aparecia muita gente. E eu falei, não, tá tudo errado, não é esse tipo de pessoa. É esse tipo aqui, ó, sabe? Foi um erro da minha parte também, porque assim, eu não conseguia observar o que estava acontecendo, porque eu estava focado no meu ideal, né? Porém, teve um momento que eu desisti. Falei, foda-se. Não quero mais ter relacionamento, não. Quero ficar solteiro mesmo. Daí a Yasmin apareceu, né? Foi num retiro. E aí as coisas mais loucas, assim, aconteceram dessa maneira. Quando eu me joguei no desconhecido, né? Eu lembro que eu conheci a Yasmin no retiro e nunca tinha vindo para São Paulo, né? Nunca tinha vindo para São Paulo. E já me falaram que era uma loucura e tal. Me joguei e vim para cá sem conhecer nada. Sozinho. E as coisas foram desdobrando, sabe? Por exemplo, a comuna, né? Eu morria de medo de ir. Eu quase que eu não fui. O Felipe falou assim, você vai perder essa oportunidade. Você vai perder essa oportunidade. Eu falei, cara, não sei, não tô sentindo, velho. Foi uma das experiências mais loucas que eu tive na minha vida. Então, por exemplo, toda vez que o medo aparece na sua frente e fala, não faça isso, você tem que se jogar. Eu prefiro me arrepender de ter feito algo do que ficar travado e não fazer algo por medo, sabe? Então o arrependimento é muito mais gostoso, porque você experimentou o erro e agora você sabe que o caminho não é ali. Aí você volta e faz tudo de novo. Mas assim, entre errar e ficar na zona de conforto, eu prefiro errar 10 mil vezes, entende? E a vida é isso, a vida é se jogar no medo, se jogar no desconhecido, se jogar nos desafios, para as coisas poderem acontecer. Mas mesmo assim, ainda a nossa mente é muito cheia de medo. A gente tem que perceber esse medo, esse movimento, né? Que vai e volta, vai e volta. E eu tento observar isso, sabe? Porque eu penso que se nós cairmos em observação constante nisso, o medo, quem sabe, pode dissipar em algum momento.
total, incondicionalmente, total. É uma forma de libertação que eu creio que pode ser uma das maiores, se a gente conseguir dissipar totalmente o medo, totalmente, e ficar no vazio. Só usar o pensamento quando for realmente necessário, só usar a palavra, a imagem quando for realmente necessário, quando for técnico, quando for algo que não tem como, né, que você precisa aprender, acumular conhecimento, porque tem momentos que você precisa acumular conhecimento, mas tem momentos que você não precisa acumular conhecimento. Na maioria das vezes nós não precisamos estar acumulando, é só observar e ficar e fluir no momento presente, momento após momento.